Muito bem, estamos de volta com o Altiora Esporte Clube. Daqui um pouquinho para vocês as informações do Clube Atlético Bragantino. O Bragantino que no Paulistão 2007 ontem saiu perdendo um sufoco ali. Não foi não, Claudinho? Com certeza. Com certeza, saiu perdendo pelo placar de 1-0, mas o Bragantino conseguiu reagir. Tudo isso no segundo tempo, embora tenha empatado na primeira etapa, o Bragantino jogou mal o primeiro tempo, mas depois o poder da reação, o Bragantino acabou vencendo pelo placar de 4-1 e assim somando mais 3 pontos e ficando numa situação ainda de respiro no Campeonato Paulista. O Bragantino que vai voltar a jogar em São José do Rio Preto nesse domingo, com transmissão da 105.9 a partir das 2 da tarde, ao vivo, levando todas as informações e os detalhes para vocês que estão acompanhando já a 105.9 nesse domingo, a partir das 2 da tarde, ao vivo, direto de São José do Rio Preto. Estarei lá viajando com o Álvaro Ribeiro, mais uma vez o Álvaro Ribeiro, que provavelmente deva dormir, né? Porque se daqui a São Paulo ele já está dormindo, eu imagino que daqui a São José do Rio Preto, com 5 horas de viagem, 400 quilômetros, 4 horas de viagem, o Álvaro Ribeiro deve dormir uma maravilha. Não é isso? Na semana que vem nós estaremos mostrando um sono eterno do repórter Felipe Palma, nós estaremos mostrando uma matéria, e também na noite, né, o adormecido Álvaro Ribeiro abraçado com ele, tava bonito, tava abraçadinho, abraçadinho com a mão, ficou algo romântico. Semana que vem a gente mostra aí o sono, porque eles vão dormir, ele, o Ney vai estar, né, a gente vai estar acompanhando. São mais de 5 horas de viagem para acompanhar para você mais uma partida do Campeonato Paulista de 2007. Claudinho com certeza quer ir ao lado do Rodrigo Júnior? Estou fazendo já essa... Claudinho? Com certeza. Legal. Conosco também. Muito bem. Voltando aqui a falar do esporte, agora nós vamos falar um pouquinho aqui da Copa Motomix de Enduro. É a segunda vez que vai ser realizada, segunda vez em Bragança? Vai ser realizado em Bragança, já nós tivemos o ano passado. E nós vamos batendo aqui um papo com a rapaziada também. Nós temos aqui o Sinésio, que está aqui, o Wagner, que está aqui, e o Adriano, está aqui com a gente também, aí a rapaziada também conosco. Vou começar aqui com o Wagner. Wagner, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Mais uma Copa Motomix de Enduro, conta pra gente um pouquinho dessa. Muito bem, antes da gente começar a falar sobre a Copa Motomix, eu trouxe uma camisa aqui para você. Pecão, pode jogar no do meio pra gente, por favor? Opa. Isso. Ah, muito Uma camiseta para você estar usando aí. Opa, vamos usar aqui com certeza. Cadê o Carlão? Vem nessa aqui pra nós, Carlão. Aqui, ó. Esta aqui, Copa Motomix. Rapaziada que dando apoio. Isso. Tá todo mundo aqui também. Muito bem, Wagner. Wagner, é o segundo ano, portanto, em Bragança, é isso? A Copa Motomix é o segundo ano que está sendo realizado em Bragança, já faz parte do nosso calendário, né? E este ano a gente tem um diferencial, que além de promover a Copa, a etapa aqui na cidade, nós vamos fazer uma doação de alimentos que a gente vai estar arrecadando entre os pilotos e os participantes e vamos estar destinando à Secretaria de Ação Social da cidade, né? Todas as etapas desse ano, as 10 que vamos fazer, vamos estar fazendo essa ação social, né? E Bragança Paulista, ela, como eu disse antes, ela é rica em diversidade de trilhas e de fazendas. Então, o pessoal gostou demais no ano passado e pediram que repetíssemos novamente Bragança. É lógico, a gente atende, né? Você viu que nós estamos dando risada, o telespectador não viu. É que o Álvaro Ribeiro quebrou os pezinhos da cadeira. Acho que é o peso. Foi exatamente na hora que o Wagner foi falando. Depois ele fala que não tá gordo. Posso mostrar, não? Não, depois você vai mostrar. Mostra a dele ali, ó. Bom, o Mostra a rodinha dele, mostra a rodinha dele. O Bossa Rodinha não fala aqui, não. Ao vivo, não. Depois, não. Não posso a rodinha dele. Esse horário não dá. Sinésio, obrigado pela sua presença aqui. Você também é corredor, é isso? Não. Não? Só eu e Wagner somos os organizadores da prova. E mais uma vez fazendo a prova aqui em Bragança. O ano passado tivemos sucesso, cerca de Deu mais de 100 pilotos. Mais de 100 pilotos na etapa passada que fizemos em Bragança. Esse ano estamos na terceira etapa e com uma média de 120, 130 pilotos por etapa. Esperamos que aqui em Bragança superemos este número e a quantidade de alimentos que nós vamos arrecadar também vai ser muito significativa para entregar na ação social aqui em Bragança Paulista. E a prova vai ser realizada no dia 15. No dia 15 de abril. 15 de abril. 15 de abril, onde vai ser? Vai ser no Hotel Fazenda Tio Nicola. Tio Nicola. Aqui no Tio Nicola. A infraestrutura deles é de primeira
qualidade, é o que nossos pilotos querem, né? O Dr. Adriano Lossardo, ele é o responsável por a gente estar trazendo a Copa Motomix para Bragança Paulista. Ele é um piloto que participa já há 3 anos nas nossas provas e tem um forte conhecimento da cidade, um bom relacionamento e estamos aí. Da cidade também. Adriano, obrigado pela sua presença, muito boa noite. Conta um pouquinho para a gente como é que funciona, como é que é essa Copa, para quem não conhece em casa, quer entender. Basicamente, a Copa de Enduro, para quem conhece o motocross, e nós estamos na terra do motocross, quem conhece Jorge Negrete, Ciro de Oliveira, e já tem uma tradição muito grande em Bragança, o esporte a motor, particularmente motociclismo. O motocross é dentro de um circuito fechado. A grande diferença do enduro é que, além de ser um circuito aberto, atinge muitas vezes mais de 100 quilômetros, você recebe no dia da prova uma planilha, onde, baseado naquela planilha, que você vai saber como que você vai fazer a prova, onde você vai largar, os locais por onde você vai passar, praticamente é uma grande surpresa. Então, para os pilotos, quem é de Bragança ou é de fora, o equilíbrio está exatamente aí. Ninguém sabe onde vai passar o circuito que os nossos organizadores preparam para a gente, dentro de todo um esquema de muita segurança. Mesmo que vocês venham no motocross, ambulância, toda aquela estrutura, o enduro tem exatamente a mesma estrutura. E nós costumamos ver aqui em Bragança muitos trilheiros, muitas pessoas de todas as profissões que costumam nos finais de semana andar de moto em Bragança. Aí, como eu corria com eles há muito tempo, até que eu dei a ideia, por que não trazer para Bragança uma das etapas do campeonato? Aí nós conseguimos trazer para Bragança o ano passado. Infelizmente eu fiquei preso na Bahia por um pequeno acidentezinho, mas esse ano estaremos aqui com força total. Muito bem, nós temos algumas imagens também, vamos dar uma olhadinha aí nas imagens que nós temos ainda. Essa foi onde foi essa competição? Essa prova que você vai mostrar foi em Arujá. Arujá. Vamos lá, solta pra gente aí na telinha, dá um retorno aqui pra gente se tiver o som, pra gente acompanhar um pouquinho desta Copa Motomix de Enduro. Nós teremos aqui em Bragança. Vamos lá, acompanhando na telinha. Bom, Wagner, acompanhando um pouquinho pra gente, Sinésio também, por favor. Muito bem, aí os pilotos estão passando por uma trilha na região de Nazaré, apesar da prova ter sido em Arujá, né? É um matadouro ali. E o lugar é maravilhoso, né? As trilhas são sempre em fazendas, em propriedades particulares, né? O que diferencia de uma trilha normal de fim de semana, né? O pessoal vai para qualquer lugar e anda em qualquer lugar. Aí não, eles andam só em propriedades aí que a gente consegue ao longo do roteiro. Pelo risco até de cruzar com motos locais e ocasionar um acidente, então a gente procura... Aí o risco é zero, né? A gente procura fazer em lugares que ninguém nunca andou de moto, que ninguém conhece, exatamente para não... Não tem problema, a grande maioria é pasto, né, como você pode ver, então não é trilha existente para a moto estar passando, mas permite que passe, porque as motos são preparadas para isso, e os pilotos também, né? Estamos acompanhando um pouquinho das imagens da Copa Motomix, Motomix de Enduro, realizado na cidade de Arujá. O ano passado nós já tivemos em Bragança, nós teremos neste ano, no próximo dia 15 do 4, 15 de abril, lá no Tio Nicola. É isso? Hotel Fazenda Tio Nicola. Álvaro Ribeiro, permanece as imagens pra gente, o Álvaro Ribeiro faz a pergunta também, pra gente valorizar um pouquinho as imagens desta Copa Motomix de Enduro. Vai lá, Álvaro. A respeito aí, cidadão que quiser participar da competição. Muito bem. Os atletas da região, onde procurar, como se inscrever, para participar da competição. As inscrições da nossa prova são feitas via internet no nosso site, que é o www.waypointenduros.com.br. As inscrições vão estar abertas a partir do dia 2 de abril, uns 10 ou 12 dias antes da realização da prova. Aquele piloto que da cidade queira participar, é só entrar no site e fazer a inscrição por lá, né? E nós estamos também estudando uma parceria com a prefeitura de uma área na cidade onde que possamos passar com o roteiro de tal forma que a população também veja o que é a prova. E muitas vezes nas fazendas, por onde a gente passa... Fica só limitado àqueles que competem. Aqueles que competem, aquelas propriedades que a gente passa e as pessoas dos bairros.
Agora a gente quer trazer para a cidade. Já tem essa área? Não, Nós vamos estar buscando agora. Nós vamos estar buscando agora. Se vocês tiverem também uma ideia ou uma facilidade de estar conseguindo uma área que a gente possa estar trazendo a prova toda, o público vai ver. Os pilotos subindo, descendo, o camarada caindo, se enroscando, esse tipo de coisa, né? Como se fosse uma arena, eu acho. É por categorias aí? Como é que é? São 5 categorias. Categoria para os Masters, que são aqueles pilotos acima de 40 anos de idade, com maior calibre, né? Inclusive temos aí tetracampeão paulista que participa da prova. Uma categoria Júnior, que ele está ascendendo a intermediária. Uma categoria Novato A, que é aquele piloto estreante que já sabe navegar e usa equipamento de navegação. E uma categoria inferior, que é o iniciante Novato B, que ele pouco navega. E agora a gente instituiu a categoria duplas. Por exemplo, você é um trilheiro local, você conhece alguém que participa das provas, que sabe navegar e você quer ir, mas você nunca foi porque você, não sei fazer nada, não sei navegar. Então na categoria dupla, permite que você vá acompanhando aquele piloto. Ou no caso do Rodrigo, só se fosse de bug, né? Mas nós vamos. Bug. Dá uma olhada nos lugares, é muito bacana. Todo mundo... E na cidade de Arujá. Isso. Aí, para ser exato, é Nazaré. A prova largou de Arujá e passou por lá. Aí já está em Nazaré. Está em Nazaré. Então a gente muitas vezes vai para a cidade vizinha, né? É pertinho, né? Arujá, Santa Isabel e Nazaré. Tudo pertinho. Arujá, Santa Isabel e Nazaré. Álvaro Ribeiro, participa conosco também aí na Copa Motobits em Enduro? Até pessoal que pensa em começar a praticar o esporte, um custo do esporte. Qual o custo do esporte para quem quer começar a categoria lá de iniciante? Quanto mais ou menos ele vai ter que estar investindo em equipamento de segurança, uma moto com condições para poder chegar e, olha, tô em condições de começar com o pé direito. Tudo depende do tamanho do pé direito. Tudo depende do tamanho do pé direito. 37, vamos lá. 37, então vamos lá. A gente pode começar uma moto original de rua, uma XR200, que deve custar hoje em torno de uns 4.500 reais. E equipamento o mais caro, às vezes, até o equipamento de proteção. O tombo que eles levam, você vê. Se eles não tivessem protegidos, machuca. Mas você põe uma joelheira, uma boa bota, um bom colete, um bom capacete. Cotoveleira. Par de luvas, uma camiseta que não gasta em torno transpire. Em equipamento, você gasta R$2.000, R$2.500, dependendo do equipamento. Tem equipamento que você hoje gasta 20 mil. Tem bota que custa 3 mil, mas tem bota que custa 250, 90 reais, 250, 300 reais. Então o iniciante ele vai gastar em torno de R$1.000, R$1.500 com equipamento de segurança. Fora a moto. Exato. Fora a moto. Agora com o equipamento de navegação ele já gasta aí mais seus bens 2 até 3 mil Mas reais. esse equipamento de segurança, 1.500 que ele vai gastar, 1.500, 2, mas não é por competição, não? Não. É o equipamento que ele vai comprar. É um par de botas. Um par de botas, um par de luvas, uma camisa, um colete, uma calça, uma joelheira. Não dura a vida inteira, mas tem Exato. O doutor Adriano tem experiência com isso. Só comentando um pouquinho a parte de custo. Eu tenho vários anestesistas, amigos meus, que costumam fazer as mesmas coisas, só que com Jeep. Eu falo que cada tombo meu custa 15, 20 reais. Uma esbarradinha no barranco deles, só funilaria 1.000. Então, o custo-benefício de moto e contra outros esportes que o pessoal costuma fazer, o custo inicial é alto, mas a manutenção é pequena. É barato. E até a respeito, ele falou aqui na entrevista sobre navegação, e o telespectador às vezes pode estar navegação, um instrumento de navegação. Não adianta só adquirir, tem que ter um curso tem que aprender. Para você aprender a navegar. Exatamente. Nós ministramos esse curso também. Curso de navegação, que é um curso de enduro propriamente dito, um curso de utilização dos equipamentos de navegação, né, que são 2 fabricantes fortes no mercado, que é um curso de Compass e um curso de Totem. É um equipamento que te dá toda a informação que está descrita na planilha. Então, velocidade média, tempo, se você está atrasado, para onde você vai, como você vai, toda essa informação nesses cursos a gente dá. Né? E no nosso site lá, eu repito, Waypoint Enduros, www.waypointenduros.com.br, tem lá a relação dos cursos que nós ministramos aí para o piloto iniciante.
E o interessante dizer é que os participantes da nossa prova são empresários, tem Médicos. tem um diferencial muito grande de participantes. Então aquele camarada que ele está a semana toda sentado atrás da mesa, então ele quer se desestressar no fim de semana. Então com isso, a nossa Copa tem esse diferencial. Acho que nós achamos o nosso esporte. É uma prova compacta. É uma prova compacta, não é aquela prova que o camarada tem que carregar a moto para subir um barranco. Ele não faz muita faz esforço. É uma prova bem técnica, é uma prova e segura. Então o cara pode sair da casa dele de manhã com a família, passar um fim de semana agradável com a família, andar de moto, ficar sossegado e na segunda-feira o cara está inteiro, 10 para trabalhar, está aquele prova, o Adriano não sabe. Quantas etapas desse campeonato? Quantas etapas são? Esse ano são 10, né? Esse ano são 10. Já fizemos Mariporã, fizemos a segunda em Nazaré Paulista, agora a terceira Bragança, depois Arujá, São Paulo, Amparo, Igaratá, se eu não me engano. E a última Mariporã de novo. A última fecha em Mariporã. Cajamar, Caieiras e Mariporã. Tá, aí a pergunta que eu faço para você. O vencedor leva o quê, além do troféu? Só o troféu? Não. Cada categoria, porque nós temos aí os patrocinadores fixos, né? Por exemplo, a Motomix, que está cedendo o nome para a Copa, ela é uma loja especializada em equipamento e peças e moto também. Então eles dão equipamento completo para um piloto da categoria Júnior. Ao final da Copa, nós temos um ranking. E o primeiro, por exemplo, o primeiro colocado da categoria Master, ele vai ser premiado com X coisas. A Master, a Júnior, nós temos um patrocinador que é a Motomix, ele dá um equipamento completo, um equipamento novo, completo, para o cara poder usar durante o ano que vem. Na categoria Novato A, ele vai receber um roadbook elétrico, que é um equipamento que onde é enrolada a planilha, que a facilidade por ele ser elétrico, para a navegação fica mais fácil. Mais rápido. Já para o campeão da categoria Novato B, que é aquele cara que não tem o equipamento e que ele vai passar automaticamente para uma categoria que necessita do equipamento, ele vai estar ganhando um equipamento de navegação. As duplas já estão ganhando o quê? Pneus, kit para moto, esse tipo de coisa. Então a gente procura isso tudo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Claro. Qual seria a duração dessa prova? Teria início em que horário? Pelo que eu te falei, como se trata de uma prova compacta, para não ter aquela estressada, o cara não tem que sair muito cedo de casa, não vai chegar muito tarde em casa, a patroa enche o saco, a patroa briga. Então essa prova ela larga às 10 horas da manhã e tem um tempo médio, uma duração média de 3 horas e meia, 4 horas e meia. Para um enduro dessa forma? É um enduro bem compacto, exatamente para não ter o estresse de você sair cedo, voltar muito tarde. Às vezes tem muita gente, tem pilotos nossos de Igaratá, de Poá, de Suzano, do sul de Minas. Cambuí. É uma viagem até lá. Então a gente procura fazer a coisa bem compacta. É uma coisa que todo mundo anda. Vocês são de São Paulo? Nós somos de Mariporã. Na prova passada em Nazaré tivemos 2 pilotos de Brasília, Distrito Federal. Eles vieram para São Paulo, andaram na nossa prova e gostaram. Um diferencial que quero salientar aqui também, por nós estamos fazendo em locais infraestrutura muito boa. Familiar, tipo, o último foi numa marina. Então o pessoal está trazendo a esposa, então nós estamos trazendo a família do piloto para mais próximo. A família do regularidade, a gente chama família do regularidade para estar todo mundo junto. Tem até um piloto nosso, o Léo, que ele deu um depoimento que ele falou o seguinte: eu andar de moto e chegar na minha casa, chegar ali e tá minha esposa e minha filha me esperando, isso não tem preço. É passar um final de semana com a minha família, fazendo o que eu gosto, que é andar de moto, fazer um enduro de regularidade. E chegar lá e ver minha filha, minha esposa me esperando, passar um fim de semana com a família, não tem preço. Né? O troféu está ali, exatamente. Eles gostam demais. Ô, Sinésio, o que a gente percebeu ali nas imagens desse vídeo é que são vários tipos de motos, né? Por exemplo, 200, 250, 150, 125, cada um anda com a moto que gosta. Não tem categoria de força livre. Porque dá para entender ali que não é velocidade. Não é, exatamente. A moto regularidade. É regularidade. É regularidade. Você tem
você tem um tempo específico para sair de uma referência e chegar a outra. Então não adianta você correr, porque se você correr, você vai vai chegar adiantado no PC e vai perder muito mais pontos do que aquele cara que chegou atrasado. Mais interessante a competição. Exato, porque não ganha o que chega primeiro, ganha o que perde menos pontos durante a prova inteira. Ou seja, aquele que mantém a regularidade. Aquele que mantém a regularidade. Pô, legal. Eu queria que o Carlão pegasse o nosso querido Marcelo, que hoje está aqui abrilhantando aqui o nosso, Senta aqui, o nosso estúdio. É isso? É isso? Consegue daí, Carlão? Consegue daí? Focalizar. O Marcelo olha para cá. Isso. Esse é o Marcelo Gebali conosco também. Sou Tutu. Joga pra gente aí, Cássio. Por favor, o Marcelo Gebali na telinha para todo mundo. Marcelo Gebali. Gerente comercial. Por que tá dessa demora no Viu? Tá chegando a hora, é agosto, hein? Agosto? Agosto. Esse é Marcelo Gebali, acertando aí pra gente. Lofoco. Esse é Marcelo Gebali, pra quem não conhece, é irmão do Alex Afonso. Verdade. É irmão do Alex Afonso. do J. Malo, que saiu daqui agora. Também. Família inteira. Obrigado, só tem louco aqui, viu? Marcelo Gebali. Já o Claudinho com certeza estará entrevistando o Marcelo Gebali, falando do Campeonato Paulista. Quero ver essa entrevista também. E já também, Jack Chan. Nossa, vai ser de doente. Jack Chan com a sua caixa preta. Tem coisa boa hoje, Jack Chan? Tem coisa boa? Tem notícia boa? Tem. Tem notícia legal. Bom, mas você, Álvaro, pra gente estar encerrando esse bloco aqui. Vai lá. Acho que tinha que ser perguntado. Já Então, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, Você veio só para fazer isso. Obrigado. Mas realmente... Um pandu desse aqui dá para participar? Realmente há que ressaltar, pessoal, a dedicação que o pessoal faz, que é um esporte amador, o pessoal busca patrocínio, o pessoal busca aí a divulgação, tem site, faz cursos aí para poder estar iniciando novos competidores. Então, parabenizar realmente a iniciativa. Iniciativa memorável realmente e continuar assim que realmente não é só o futebol que tem que ter espaço na mídia no nosso país. Se todos os esportes tiverem espaço e pessoas competentes, existem pessoas mais competentes até no meio de vocês do que muitos cartolas de futebol que realmente merecem nota 0. Eu não sei se vocês vão ficar bravos comigo, mas eu costumo dizer que futebol é esporte violento. Futebol é esporte violento. Só chuta a canela do outro. Mas é mesmo. E é violento. No narrar ao lado do comentarista, às vezes está sendo mais violento do que o futebol. Né? Muito bem. Dura aguentar o narrador, viu? O narrador não é fácil. O Álvaro Ribeiro, nós vamos ter agora, pela Altimedia.com, em breve também, a câmera que estará filmando a cabine. Vocês vão ver. Esse é um fato inédito. Vocês vão ver o que o Álvaro Ribeiro faz na cabine. Né? O Álvaro Ribeiro... Ele conseguiu quebrar um cabo do microfone. Ele acabou porque ele acha que ele é pagodeiro, então ele vira o cabo, né? Pra entortar. Então fez aquilo lá. Eu não sei o que ele comeu, mas se esfaqueou legal durante todo o jogo. Não sei o que você comeu. Mas foi bravo ali. Ali foi realmente. Adriano, obrigado pela sua presença aqui. Na área médica, você segura as pontas lá, tá bom? Obrigado pela sua presença. Quero convidá-los no dia 15 estarem lá no Hotel Fazenda Tio Nicola para ver a nossa largada. Sim. Às 10 da manhã, larga o primeiro piloto. A partir das 7 da manhã nós já estaremos lá montando o nosso ciclo para estar promovendo mais essa estrutura. Vamos lá. Vamos mandar dupla Jack Chan e Claudio Ciclo. Vamos lá fazer o que você acha da gente dar inscrição para os dois? Olha, eu dou inscrição para vocês, hein? Os dois, se inscreverem na dupla, estão inscrição grátis. Então, mas tudo bem, até. E a moto? Vocês têm que ir de moto. E a moto? Eu vou atrás fotografando. Aí que tá. O doutor, cadê a moto? A inscrição, tudo bem. Mas e a moto? Olha, só tem uma. Como é dupla, um na garupa do outro. Pronto, isso aí tá resolvido. Vocês só vão brigar quem vai Vocês pilotar. briguem quem vai atrás e quem vai na frente. Eu vou dirigindo porque ele não tem carta. Mas e a moto? Cadê a moto? Obrigado, Sinésio. Obrigado pela sua presença. Nós que agradecemos. No dia 15, tá bom? Obrigado. Obrigado também, vai. Obrigado. Nós que agradecemos. Tá bom? Obrigado. Boa sorte para vocês. Um rápido intervalo, voltamos já. Falando do Bragantino no Campeonato Paulista, que venceu o Paulista de Jundiaí pelo placar de 4-1 depois do susto no primeiro tempo. Um rápido intervalo, voltamos já. Tem Claudinho com certeza narrando o gol. E também tem Jack Chan entrevistando Marcelo Gebali. Daqui um pouquinho, um rápido intervalo, voltamos já.